Shalom, amigos e irmãos, e neste vídeo falaremos sobre Bastet, a deusa egípcia. Não obstante, já deixe seu like, comentário e compartilhe. E já ia me esquecendo da nossa parceria com a Amazon, na descrição do vídeo, com livros interessantíssimos para você. A mitologia egípcia é conhecida até hoje por abrigar muitos deuses, dentre os quais a deusa Bastet recebe um grande destaque. Ainda que seu nome não seja muito difundido, a sua imagem com certeza é. Basta olhar para os souvenirs, estampas e obras de arte que retratam a divindade que possui forma de gata. Obviamente, a deusa Bastet possui mais representações além da mais conhecida de todas, já que possui domínio sobre diversos elementos da natureza e aspectos da vida dos egípcios antigos. De acordo com a tradição da cultura egípcia, a deusa Bastet era uma divindade que representava aspectos essenciais do feminino, como a fertilidade e a maternidade. Ela também protegia as músicas, a dança, o amor e os lares. As origens de Bastet remontam desde as épocas mais antigas do Egito, com as primeiras aparições na Segunda Dinastia. Mas a importância da deusa não ficou apenas nas eras antigas, pois ela assumiu várias formas e funções ao longo de milênios. Muito antes de ser considerada uma deusa protetora da vida doméstica, Bastet era uma representação sagrada da guerra, com o propósito específico de guardar a vida do rei durante as batalhas. Outro aspecto da origem de Bastet foi a função assumida de protetora do lar, que começou a partir do ano 1000 antes da Era Comum. Por causa de sua associação com fertilidade e gravidez, Bastet recebe o título de Olho da Lua. Assim, além do gato, a lua também era considerada um símbolo muito importante de Bastet. Outros símbolos de Bastet são o disco solar, um jarro de mirra e um sistro, um antigo instrumento de percussão. Em muitas imagens, a deusa é retratada como uma mulher esbelta em um lindo vestido com cabeça de gato. Ela geralmente segura um sistro na mão direita e uma égide peitoral na outra. A prova disso são os achados arqueológicos que mostraram cemitérios de gatos dessa época. Durante escavações na área, os arqueólogos descobriram mais de 300 gatos mumificados. Ademais, no campo da mitologia, essa deusa era filha de Ra e esposa de Anubis, segundo muitos arqueólogos, o que significava que ela tinha laços familiares tanto com o Sol quanto com o mundo dos mortos. Já outra corrente de arqueólogos falam que Bastet tomou como marido Ptah, o antigo deus da arquitetura e do artesanato. Da união entre Bastet e Ptah surgiu Maahres, o deus da guerra e do clima com cabeça de leão, que protegia os inocentes e vingava as más ações. A representação mais famosa da deusa Bastet é sua forma plena de gata, ou na forma antroposomórfica de uma mulher com cabeça felina. Mas no começo, na época da Segunda Dinastia, a deusa era representada como uma leoa feroz, o que a fazia ser confundida com outra deusa, Sekhmet. Como a deusa também representa a fertilidade, nas ocasiões em que os egípcios desejavam enfatizar esse aspecto, eles a retratavam como uma gata acompanhada de uma ninhada de filhotes. O nome de Bastet começa como melhor ou o Baste, nos primeiros períodos do Antigo Egito. Egiptólogos e estudiosos muitas vezes ficam coçando a cabeça tentando descobrir o significado desses nomes. Muitos associaram o nome de Bastet ao símbolo hieroglífico de um pote de unguento. Os antigos egípcios tinham vários ungüentos que usavam para afastar os maus espíritos. Portanto, é provável que o nome dela possa ser interpretado como algo relacionado a bálsamo e proteção. Como filha de Ra, a história da deusa Bastet começa ao enfatizar seu aspecto feroz. Por isso, era representada como uma leoa. Além de ser considerada uma guardiã do povo, essa deusa também era tida como protetora de seu próprio pai, Ra. Segundo a tradição, Bastet saía com Ra, o deus criador.
durante a noite para travar batalha contra Apófis, com o objetivo de proteger o Sol. Vale lembrar que o deus Ra era representado como o Sol. Por ser uma divindade considerada tanto uma guardiã dos homens quanto uma protetora da fertilidade e do amor, Bastet possuía muitos poderes, especialmente sobre os eclipses solares. A representação como leoa, uma criatura ferina, refletia os primeiros poderes de Bastet na mitologia. Mas, conforme o gato se tornou um bicho doméstico no Egito, a deusa adquiriu poderes e representações mais pacíficas, como a fertilidade e o amor, além da proteção dos lares. A visão que os egípcios tinham de Bastet evoluiu ao longo da história, mas a deusa nunca perdeu seus simbolismos, apenas adquiriu novos. Antes era vista como uma leoa, protetora de Ra e dos homens. Essa visão continuou e foi somada à percepção de suas características femininas, como a fertilidade e a maternidade, retratada nos próprios filhos de Bastet. Dos santuários de Bastet, destaca-se o templo de Bubastis, que se localizava na zona do Delta. Nos cultos feitos em homenagem à deusa, eram comuns os rituais que incluíam orgias e procissões feitas através de barcos cheios de flores. Outro aspecto da religião, no que dizia respeito à deusa Bastet, era o próprio processo de mumificação, que era feito com gatos que lhe serviam de oferenda. Após mumificar os gatos, os bichos eram queimados nos santuários dedicados à deusa. Além disso, era comum ter muitos gatos que perambulavam nas dependências dos templos, já que eram vistos como representações ou até formas encarnadas de Bastet. Semelhante à reverência que a Índia moderna presta à vaca, os antigos egípcios tinham grande consideração pelos gatos. Cada família tinha um gato de estimação. Em suas casas, também havia santuários para homenagear e adorar Bastet. Sua associação com gatos se deve à maneira como os gatos expulsam os vermes, ou seja, camundongos, cobras e ratos, de nossas casas. E Bastet não era apenas a protetora do lar, mas também a deusa da fertilidade. Este atributo se deve novamente à natureza prolífica dos gatos domésticos. Por causa da associação de Bastet com os pequenos amigos felinos da humanidade, os gatos eram tratados com o maior respeito. Na terra do Egito, eles eram mais ou menos considerados materiais reais. Nas cortes dos faraós egípcios, os gatos usavam lindas joias. Alguns membros da realeza até permitiam que os gatos comessem na mesma tigela que eles. Segundo a descrição do historiador grego Heródoto, o templo de Bastet em Bubastis, casa de Bastet, era uma vista magnífica. O templo estava cercado por água. E neste lago, Isheru, os egípcios ofereceram sacrifícios à deusa. A mitologia egípcia remonta milênios atrás, mas sua riqueza é tamanha que até hoje nos desperta o interesse. Parte de um grupo seleto de deuses, a divindade conhecida como Bastet é representada até os dias de hoje, mesmo que não seja mais em um ambiente religioso. E comum ver nos lares modernos figuras de gatos. Essa tradição que vem por milênios tanto no Egito assim como pelo mundo. Se você tem um gato ou estátuas de gato em casa, então comente aqui.